Aleluia. Hoje, mais uma vez me deram a oportunidade, o privilégio de trazer a palavra do Senhor aos meus irmãos. E como nós estamos falando sobre oração, hoje nós vamos falar novamente sobre esse tema, oração, Nós estamos nesse tema, batendo em cima dessa tecla, e você diz assim, a gente vai falar sobre oração, é uma coisa tão comum, Mas você não acredita quantos soldados estão no exército, mas não sabem usar, às vezes, a arma que carrega. Você tem a sua profissão. Quantos aqui têm uma profissão? Na construção, vamos dizer assim, na construção. Amém? Te pergunto, você sabe usar as ferramentas que você tem? Todas elas? Eu já fui carpinteiro. Imagina um carpinteiro que não sabe usar a serra que ele carrega. É a chance bem provável de ele perder pelo menos uns 4 dedos da mão. Ou imagina um carpinteiro que não sabe usar a gã. É bem provável que o prego vai atravessar o dedo dele ou que ele vai meter um prego onde não deveria, onde não é madeira. E assim, às vezes, a gente tem as nossas ferramentas. E a pergunta é, será que a gente sabe usar? E a oração é uma dessas ferramentas. E a gente pergunta, será que eu estou sabendo usar a ferramenta que eu tenho, a oração? Ou para que propósito, com que finalidade eu estou usando a ferramenta que eu tenho? Ou com que finalidade eu estou usando a oração? A oração, querido, ela é uma ferramenta, porém, de um uso bem particular. A oração, ela não é para o teu uso pessoal. Vamos começar assim. A oração, você diz assim, a oração é para me beneficiar. Será? Vamos estudar um pouquinho mais hoje sobre a oração? Para ver se Deus ensina um pouco mais para a gente. Porque a Bíblia diz assim, vós não sabeis como convém. Vocês não sabem orar como convém. Por isso, o Espírito Santo de Deus, ele o quê? Ele intercede por nós, ele entra no meio. Porque, imagina, a nossa oração diante de Deus, ela às vezes chega assim, Senhor, a Ele vai ver Jesus, Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, E o Espírito Santo olha e diz assim, Senhor, não é nada disso que ela quer falar, Jesus. Deus não é isso que Ele está querendo dizer, não. O que Ele está querendo dizer é assim, E aí, o Senhor diz, tá, ok, entendi. Assim sim, Do outro jeito, não, meu querido? Eu estava bem vingativo, Mas eu entendi o que você está querendo falar. Amém? Tem aí como título, a oração muda primeiro quem ora. Diga, a oração muda primeiro a mim. Amém? Lucas 22, 4:2. Dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Amém? Você pode ler esse versículo de novo? Leia para mim. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Amém? Muitas pessoas procuram a oração
apenas para mudar as circunstâncias. Porém, no Getsêmani, Jesus nos ensina que o maior milagre da oração não é mudar a situação, mas transformar o coração de quem ora. Antes da cruz, houve um jardim. Antes da vitória, houve lágrimas. Antes da ressurreição, houve rendição. No Getsêmani, aprendemos que a oração prepara o discípulo para cumprir o propósito de Deus. Amém? Então, aqui a gente vai falar sobre Jesus. Jesus orava constantemente. E aí você para pensar, se Jesus era o Filho de Deus e orava, que dirá eu, né? Que sou filho, você diz, sou filho de José e Maria, né? Sou filho de um simples camponês, não sou nada. Se Jesus era o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, ele orava, por que eu não vou orar? Né? O que me faz tão especial de não precisar orar? Quem não vence no lugar de oração, dificilmente vencerá no campo de batalha. Amém? Quem não vence no lugar de oração, dificilmente vencerá no campo de batalha. Amém? Em outras palavras, quem não vence de joelhos, querido, dificilmente vencerá de pé. Tudo começa na oração. A oração revela a nossa humanidade. Tem o ponto 1 aí. Leia comigo. Lucas 22. E saindo Jesus foi como de costume. O que era de Jesus? Como de costume. Para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Amém? Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo. De tristeza, e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Amém? Aqui nesse momento, Jesus já havia dito aos discípulos que ele haveria de ser traído, que ele haveria de morrer. Então, Jesus disse: vamos ao monte e vamos orar. E chegando lá, Jesus, como de costume, ele foi orar. Mas quando ele acaba de orar, ele volta e encontra os discípulos fazendo o quê? Dormindo. Dormindo de tristeza. Às vezes você pensa assim, quando a gente está muito triste, a tendência é orar. Mas às vezes a tristeza é tanta que ela consegue nos abater ao ponto de nós esquecermos de orar e adormecer. Esse foi o caso dos discípulos. Eles estavam tão tristes que dormiram de tristeza. Mas Jesus estava lá diante do Pai, orando. E a Bíblia diz que ele orava e se angustiava de tal maneira que quanto mais ele se angustiava, mais ele orava ao Pai, e o seu suor começou a se tornar como gotas de sangue, porque ele sabia o que ele haveria de passar. Amém?
Você já chegou a suar sangue alguma vez, querido? Não, porque hoje a gente ora no ar-condicionado, né? A gente ajoelha no nosso quarto, na nossa sala, o ar está batendo em cima da gente, e a gente ora no geladinho, né? Fala com Deus no geladinho, mas Jesus sabia o que estava aguardando ele, e ele sabia que ele precisava fazer o quê? Orar. Você sabe o que te aguarda? Diga para o seu irmão, você sabe o que te aguarda? Pergunta para ele, e por que você não está orando? Amém? Eu pedi para os rapazes ali da mídia separar um vídeo. Eles vão colocar o vídeo agora. Então, você assiste o vídeo e depois desse vídeo, a gente volta a conversar. Amém? Aleluia. Deu para entender, querido? Jesus orou. Jesus não esconde sua angústia. Ele abre seu coração diante do Pai, mesmo sendo filho de Deus.
ele derrama sua alma em oração. Isso nos ensina que Deus não espera perfeição na oração, mas Ele espera sinceridade. Querido, se você quer entregar uma oração perfeita diante de Deus, saiba que essa oração não existe. Não existe nenhuma oração que você possa fazer, ou quão eloquente você possa soar, para que isso se torne tão perfeito diante de Deus. Não existe. O que Deus espera de nós não são palavras bonitas, não é uma oração eloquente. O que Deus espera de nós é sinceridade. Isso é o que Deus espera quando você ora, sinceridade, derramar, abrir o teu coração. Domingo passado o pastor estava aqui falando a primeira mensagem sobre oração, e o meu amigo Victor estava aqui, né? E quando terminou o culto, a gente entrou no carro, e ele disse assim: rapaz, está complicado para mim, Jonas. Aí eu disse: o que foi? Ele disse: agora quebrou tudo agora eu não sei mais o que é que eu faço. E eu disse: por quê? Ele disse: porque eu não sei orar. Eu disse: como assim você não sabe orar? Eu não sei orar. Tem um jeito para orar, tem uma maneira para orar, tem que saber alguma palavra para falar. Me diz como é que começa a oração, como é que termina. O que é que eu falo? Qual é ele me diz assim: qual é a fórmula para me fazer uma oração, começar, botar um meio e terminar uma oração? E eu disse: Victor, uma oração é uma conversa com Deus. Quando você liga para mim, você fala comigo o quê? Você começa assim: querido Jonas, meu amigo de muitos anos, quero te dizer. É assim que você fala? Ele disse: não. Como é que você começa comigo quando você me liga? E aí? Tudo bem? Ô, rapaz, estou com saudade de você, né? Como é que você anda? Não me ligou, né? Esqueceu de mim. Querido, começa sua oração assim com Deus. Experimenta. Diz assim: Jesus, e aí? Tudo bem? Saudade de você. Sou eu aqui de novo. Não esqueceu de mim não, né? Tô ligando só para ter certeza que você não esqueceu de mim. E aí você abre o teu coração diante de Deus. O que Deus quer é sinceridade. Deus não quer nada fancy, querido. Deus não quer nada complicado. Deus quer algo simples. Deus quer somente que você fale. Derrama o teu coração diante de Deus. Quando eu era pequeno ainda, antes da minha adolescência, eu ouvi a história de um pastor. Se eu não me engano, esse pastor era um pastor da Assembleia de Deus. Bem antigo, foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus. Eu acho que o nome dele era pastor Alcebiades. E esse homem era um homem de oração. Eu não vi isso, mas essa história era conhecida em toda a igreja, no meio de todos os pastores. Que esse pastor tinha um amigo que morava no interior do interior, da onde os ribeirinhos moravam, no Amazonas. E ele decidiu visitar esse amigo um dia. E de barco era de 6 a 7 dias de barco. E ele passou aquele tempo no barco para chegar lá, porque ele queria visitar esse amigo dele. Chegou lá, estava uma comoção diante da casa do amigo dele, e muita gente. E quando ele chegou lá, disseram: o que aconteceu? Eles disseram: o pastor fulano de tal morreu. Ele escutou aquilo, entristeceu, e aí ele entrou na casinha simples. E quando ele entrou, ele viu o amigo dele deitado, já morto. Querido, o que foi contado foi que esse homem chegou perto do corpo e disse assim: Senhor Jesus,
aqui quem fala é o teu amigo. Fulano de tal, falou o nome dele. Eu passei 7 dias viajando para ver meu amigo, que eu gosto tanto. Por favor, traz meu amigo para a gente conversar. Simples assim, querido. E a história que é contada é que esse homem levantou. E sentou e começou a conversar com ele. Eu escutei a primeira vez esse fato, eu tinha 10 anos de idade. Até hoje isso ficou marcado no meu coração. Mas não o fato de que o homem levantou, porque eu sempre criei que Deus tem poder para fazer isso. Mas o que me impactou foi a simplicidade da oração. Que ele chegou com Jesus e disse assim: Jesus, aqui quem fala é o teu amigo. Traz meu amigo de volta para conversar com ele, para a gente conversar. Querido, será que nós temos esse nível de intimidade para chegar diante de Jesus e dizer assim: Jesus, aqui quem fala é o teu amigo Jonas. Dá para fazer isso? Querido, eu tenho vários amigos. Quando o teu amigo pede alguma coisa de ti, o que você faz? Se é um teu amigo mesmo, chega, Jada, presta 10 mil, Jada. Teu amigo, Jada. Estou precisando muito. Você faz o quê? Presta. Pedindo desse jeito, né? Sendo amigo de verdade, empresto. Estou precisando não, Jada. Vai ficar tranquilo. Tá? Só um exemplo. Mas essa é a oração que Deus procura, querido. Deus não procura gente para ficar falando com Ele. Deus procura amigos. Jesus procura amigos. Derramem diante dele o coração. Salmos 62, 8. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Jesus se compadece das nossas fraquezas. Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Não existe oração verdadeira sem transparência. Deus já conhece nossa dor, mas deseja que coloquemos diante dele. Deus já sabe tudo o que você precisa? Sabe. Mas ainda assim, Ele quer que você fale. Se Deus já conhece, para que Ele quer que eu fale? Porque para Deus não interessa você falar. O que Deus está buscando é algo mais profundo. O que Ele está buscando é relacionamento. O seu amigo, que é amigo, ele já sabe da sua situação, ele já sabe às vezes o que você está passando, mas mesmo assim, ele quer escutar você falar, porque não é só escutar o teu problema, ele quer se relacionar, ele se importa com você. Deus se importa contigo. Jesus se importa contigo. Não é que Ele quer que você somente fale porque você é obrigado a falar. Não, Ele quer que você seja amigo. Um amigo é aquele que confessa. Um amigo é aquele que abre o coração. Um amigo é aquele que não esconde o que ele está sentindo. Quem aprende a chorar diante de Deus não precisa desabar diante do mundo. Isso daqui é forte, querido.
Quem aprende a chorar diante de Deus não precisa desabar diante do mundo. Repita isso. Quem aprende a chorar diante de Deus não precisa desabar diante do mundo. Você sabe por que está cheio de gente na internet fazendo videozinho, chorando, contando os mimimis na internet, falando do seu sofrimento e chorando diante da câmera na internet, buscando depois os comentários de quem postou lá e dizendo: ai, que pena, eu sinto muito. Ai, por que isso, não sei o quê. Querido, o mundo não precisa saber do que você está passando. O mundo não precisa saber da tua luta, porque para eles importa naquele momento e você está somente à distância de um riscar de dedo assim. Próximo vídeo. O que você está sentindo já não importa mais. E esses vídeos existem porque muitas vezes as pessoas preferem desabar diante da internet, mas não conseguem desabar diante de Deus. É muito mais fácil abrir um telefone, virar aqui a câmera para você e contar tudo o que está passando, chorar diante da câmera e postar no Instagram, postar no TikTok, para pegar like. Porque muitas vezes não há sinceridade no coração, simplesmente para dobrar o joelho e dizer assim: em vez de eu me expor para todo mundo que não me conhece, deixa eu me expor para aquele que me conhece antes de eu ter sido formado. Mas as pessoas não têm interesse de desabar, de confessar diante de Deus. Elas querem confessar para o mundo. Tudo, menos para Deus. Sabe por quê? Deus não está aí para te dar ibope. Deus não está aí para te dar ibope. Deus está aí para ajudar você na sua luta. Deus está aí para confortar, para consolar o teu coração. Não é dos likes que você precisa, querido. Você precisa só de um like. E ele não está na tela do teu telefone. Ele está na frente dos teus joelhos. Ajoelha que você já ganha 2. 1, 2. Pronto. Já ganhou 2 likes. É o suficiente. E deixa Deus comentar, querido. Você quer comentários? Deixa Deus comentar. Ajoelha e abre o espaço e diz assim: Jesus, agora, comenta. Pode falar da minha oração. Fala o que você tem para falar que eu vou ouvir. 2. A oração alinha a nossa vontade à vontade de Deus. Lucas 22. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O objetivo da oração não é convencer Deus a fazer a nossa vontade. O verdadeiro propósito da oração é transformar nosso coração até desejarmos aquilo que Deus deseja. Às vezes a gente chega diante de Deus igual um menino mimado. Deus é o seguinte: eu quero e eu quero. E tem que ser assim, assim e assim. E Deus olha e diz assim: muito legal. E eu posso dar alguma opinião? Eu posso dar o meu parecer? Ou tem que ser exatamente do jeito que você está falando? Porque o filho tem vontades, mas o pai também tem os seus desejos. E geralmente o que o pai quer é sempre o melhor para o seu filho. Mas às vezes a gente vai orar para tentar convencer a Deus.
A gente às vezes não ajoelha e ora assim, diz, deixa eu buscar, ver o que Deus quer. Né? Se é a vontade de Deus. A gente diz assim, eu quero muito aquela Ferrari, então eu vou orar. Olha só, eu vou orar para Deus. Ou seja, eu estou tentando convencer Ele a fazer algo para mim, quando na verdade eu deveria ajoelhar e dizer, deixa eu ver se é da vontade de Deus que eu tenha isso ou não. Jesus entrou no jardim dizendo, se possível. Você viu aqui. Jesus entrou lá no jardim e ele disse o quê? Se possível. Ou seja, a vontade de Cristo era o quê? Bem clara naquele momento. Ele estava sendo sincero, a vontade dele era o quê? Você já acordou algum dia com vontade de morrer, querido? Eu pelo menos não. Né? Eu nunca dizia assim, hoje eu quero morrer. Vou para a cruz. Não. Jesus estava lá e disse, se possível. Mas saiu do jardim decidido. Seja feita a tua vontade. Quando nós oramos, querido, e nós oramos com sinceridade, e nós oramos entendendo o coração de Deus, o nosso coração começa a se alinhar ao coração de Deus. Uma oração alinhada ao coração de Deus é uma oração poderosa. Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mateus 6:10. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A maior resposta de Deus nem sempre é mudar o caminho, mas muitas vezes é mudar quem está caminhando. Porque a oração não muda Deus, ela muda quem está de joelhos. Querido, a tua oração não muda Deus, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo eternamente. Mas quando você ora e derrama o teu coração diante de Deus, você começa a ser mudado. Deus às vezes não está interessado em mudar por onde você vai passar. Deus às vezes não quer mudar o caminho, como foi dito aqui, mas Ele quer mudar quem está caminhando. Senhor, muda aquela situação. Senhor, muda aquela situação. Senhor, eu não quero passar por aquilo. Muda esse caminho, Senhor. Abre outro caminho. E às vezes Deus diz assim, o caminho continua sendo o mesmo. Quem precisa mudar é você. Quem precisa ser transformado não é o caminho. Quem precisa ser transformado é quem está caminhando nele. Amém? A oração nos fortalece para cumprir o propósito. Lucas 22:43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Lucas, o mesmo versículo, pula esse daí, querido. O anjo não retirou o cálice, o anjo trouxe força para suportá-lo. Veja que quando Jesus orava aqui, que ele estava suando sangue, veio um anjo para confortá-lo, querido. Deus poderia ter mandado um anjo naquele momento e ter dito assim, Jesus, esquece tudo isso. Você não vai mais precisar. Deus disse lá de cima, ó, não é demais, esse negócio de suar sangue. Meu filho mesmo não pode passar por isso. Esquece tudo isso. Vamos apagar isso tudo e vamos tentar escrever outra coisa. Não. Deus manda um anjo para fazer o quê? Confortar. Para fortalecer
o coração de Jesus. Sabe, às vezes tudo que a gente precisa é daquele amigo que na hora mais angustiante da nossa vida, ele está lá para dizer assim: vai dar tudo certo. Você vai conseguir passar por isso. Você é forte. Deus está contigo, você consegue. E aí ao ponto que você diz assim: amém. Seja feita a tua vontade. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Querido, às vezes nós vamos suar sangue. Às vezes eu não sei qual a situação que você está passando. Eu não sei pelo que você está passando. Ou o que você precisa. E você está pedindo para Deus mudar o caminho. E talvez Deus esteja dizendo assim: o caminho não vai ser mudado, mas o seu coração, sim. E você está dizendo aqui: meu Deus, eu não aguento, estou suando sangue, estou passando baixo. Ora, fala com Deus. Diz: Deus, se tu não vai mudar o caminho, manda um anjo. Deus, se tu não tem interesse em mudar o plano, se eu tenho que passar, manda um anjo. Manda o consolo, manda o conforto. Transforma o meu coração para que eu consiga passar por isso. Nem toda oração remove a batalha, mas toda oração verdadeira produz força para atravessá-la. Você às vezes está dizendo: eu estou orando, mas essa batalha não acaba. Querido, às vezes essa batalha não vai acabar. Mas mesmo que ela não acabe, você precisa passar por ela vitorioso. Você precisa passar por ela vitorioso. Se você acha que a tua luta é muito grande, começa a escutar a luta dos teus irmãos. Se você acha que você está sofrendo muito, começa a escutar a história de quem está sofrendo também. Sempre há alguém num lugar pior do que você. Sempre. Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Filipenses 4,12, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. 2 Coríntios 12, 9, então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, Paulo. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De bondade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Diga: pois quando sou fraco, é então que sou forte. Por quando estou fraco, então é que eu oro. Quanto mais fraco você tiver, mais nós devemos orar. Quanto mais fraco nós somos, mais nós devemos orar. Eu entendo que muitas vezes a tristeza nos leva a dormir, a adormecer. Mas é uma luta contra a carne, querido. É uma luta contra a carne. Orar, falar com Deus.
Às vezes é difícil. Às vezes nós temos que ser sinceros diante de Deus e chegar com Ele e dizer assim: Deus, eu estou aqui, mas não estou com uma mínima vontade de orar. Mas eu estou orando. Por favor, me ajuda. Fala comigo. Põe alguma coisa na minha boca para me falar. Porque não está vindo nada na minha mente nesse exato momento. E começa, querido. Começa a conversar com Ele. Deus nem sempre vai mudar a minha situação imediatamente, mas irá sempre me fortalecer se eu permanecer firme na sua presença. Quando Deus não tira o peso, Ele fortalece os ombros. Quando Deus não tira o peso, Ele fortalece os ombros. Foi o que aconteceu com Jesus, querido. Você viu que o diabo, aqui no vídeo, falava para ele: nenhum homem é capaz de aguentar o que tem que aguentar por eles. Nenhum homem é capaz de passar pelo que você tem que passar. Você não é capaz de passar. Mas ele esqueceu que Jesus estava falando era com Deus, e quem estava capacitando ele era o Espírito Santo de Deus. Quando você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus, os teus ombros não são mais ombros de homem. Os teus ombros são como os ombros de Deus. Porque as chicotadas vieram sobre os ombros de Jesus, ao ponto de dilacerar a sua carne, mas Ele em nenhum momento abriu a sua boca para resmungar, para amaldiçoar, para nada. Porque Ele estava sendo suportado e ajudado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes as chicotadas batem no seu ombro, sabe, tia Su? Às vezes elas batem de um lado e de outro e elas arrancam o pedaço da carne, chega a chegar no osso. Mas Deus vai lá, passa o bálsamo. E ao mesmo tempo que a carne é deslacerada, o Espírito Santo vem e começa a restaurar o ferimento. E ele chega e diz assim: calma, eu estou contigo. Não desiste. Não desiste. Eu estou aqui. Mas Deus, a cruz está pesada. A cruz não era minha, está pesada. Vai. Você consegue. A gente vai chegar lá. É logo ali. Continua. Fortalece os meus ombros. Após o Getsêmani, Jesus foi preso, julgado e crucificado. As circunstâncias não mudaram, mas Jesus saiu do jardim fortalecido e plenamente rendido à vontade do Pai. Há momentos em que Deus muda a situação, e em outros, Ele apenas muda você para enfrentar a situação. E essa transformação é um dos maiores milagres da oração. O objetivo da oração, querida, é nos fazer parecidos com Deus. Amém? O pessoal do louvor, fica à vontade. O objetivo da oração é nos fazer cada vez mais, ficar parecido com Deus. Você já conheceu aquele casal que eles têm tantos anos de casado, tantos anos de relacionamento, que às vezes você não sabe se eles são casados ou se eles são irmãos, de tão parecido que eles são. Você já viu alguém assim?
Às vezes acontece, né? Você olha e diz assim, rapaz, vocês são casados ou vocês são irmãos? Porque vocês se parecem muito um com o outro. Vocês falam igual. Por quê? Porque há relacionamento. E é isso que Deus busca. Quando nós nos relacionamos com Deus, cada vez mais parecidos nós ficamos com Deus. Sabe aquela música que canta assim? Nós não vamos cantar ela, querido, mas ela é assim: quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Não é assim que a música diz? Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. E o que mais? Ver você. Só quero ver você. E quando você ajoelha, você quer ouvir o quê? Quero olhar na face. Quero olhar na face. Quero olhar na face. Eu quero olhar na face. O que é que os anjos vêm? Continua cantando, querido. O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? O que você tem visto? Problemas? O que você tem visto diante de você? Lutas, tribulações. E elas estão sendo suficientes para você se prostrar diante de Deus? Essas lutas, essas barreiras, essas tribulações têm sido suficientes para você olhar para elas e dizer assim: não quero saber delas, o que eu vejo é Jesus. E porque eu vejo Ele, eu oro. Porque eu vejo a Cristo, eu me prostro. Quero olhar na face. Diga mais uma vez, quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face. Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A maior resposta da oração nem sempre é um milagre diante dos seus olhos. Muitas vezes é um coração transformado diante de Deus. Às vezes a gente ora e o que a gente mais quer é que Deus faça aquele milagre. E às vezes Deus olha para a gente e fala como Ele falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça, Paulo, já te é mais do que suficiente. Paulo tinha um coração transformado diante de Deus, querido. Paulo clamava para que Deus tirasse o espinho que ele tinha na carne.
E Deus dizia para ele: Paulo, tu já tem o que tu precisa, Paulo. Um coração transformado é tudo o que Deus busca, querido. Não estou dizendo que Deus não vai fazer o que você quer, que Deus não vai fazer um milagre que você está buscando. Mas o ponto é, ainda que Ele não faça, se deixe ser transformado pelo poder da oração. Que como a gente falou aqui, a oração não vai mudar Deus, querido. Mas quanto mais você ora, mais você muda. Quando começa a ser mudado através da oração, é um sinal de que Deus está me preparando para viver tudo o que Ele já determinou para mim. Quando nós começamos a ser transformados, querido, pelo poder da oração, isso é um bom sinal. É um sinal de que está perto. E Ele diz assim: está quase na hora. O propósito que eu tenho para a tua vida está na hora de começar. Está chegando a hora de você cumprir o teu chamado. Porque agora o nosso coração está começando a se alinhar um com o outro. Você sabe que chega a hora de casar, querido. Por quê? Porque você sente que a sua vontade, o seu coração e o da outra pessoa começou a fazer o quê? Se alinhar. Você diz assim: nós começamos a nos alinhar. Está na hora de dar um passo maior. É isso que Deus busca, um relacionamento, querido. Quando Deus olha assim e diz assim: está na hora. O coração começou a se alinhar. Espírito Santo, vamos botar o plano em ação. Amém? Queria que nesse momento você fechasse os teus olhos, querido. Você fechasse os teus olhos. E eu queria que aí no seu lugar, eu sei que o irmão está do teu lado, por esse momento faz de conta que você está sozinho. Você fizesse algo bem simples. Aí onde você está, ora. Faz uma oração para Deus. Ainda que seja simples, o mais simples possível. Fala com Ele, simplesmente o mais simples possível. Diz: Senhor, faz alguma coisa, Deus. Me ajuda, eu preciso, Senhor. Eu preciso de um milagre, eu preciso ser mudado, Deus. Eu preciso ser transformado, Senhor. Eu preciso ser renovado, Deus. A luta é grande, a luta é forte, Deus. Mas eu te peço, Senhor, fortalece os meus ombros, Deus. Fortalece as minhas pernas, Senhor. Fortalece o meu coração, Deus. Deus, nós estamos sendo sinceros contigo, Deus. Às vezes não dá vontade de ajoelhar, Deus. Às vezes não dá vontade de fazer nada, de ler a Bíblia, de orar, Deus. É muita tribulação, é muita correria, é muita angústia. O tempo é curto, Deus. Mas eu sei, Deus, que isso às vezes, que isso é errado, Deus. Eu sei que isso não é bom, Deus. Mas mesmo assim, Senhor, eu te peço, me dá forças, Deus. Me ajuda, Jesus, a ter um relacionamento contigo, Senhor. Me ajuda, Senhor, a começar algo, Senhor. Mesmo que eu não saiba o que é, como começar, Deus. Mas me ajuda, Espírito Santo de Deus. Me ajuda, me capacita. Me ensina a orar, ora por mim, Pai. Ora por mim, Espírito Santo, me dá uma direção, fala. Coloca palavras, Senhor, na minha boca, Deus. Ainda que se for preciso, Deus.
Senhor, não me deixa calado, Senhor. O Senhor não me deixa sem falar contigo, Deus. Não me deixa, Senhor, desabar, Senhor, para o mundo, Deus. Que se eu vou desabar, que se eu vou derramar o meu coração, que seja para Ti, Deus. Porque Tu é que me conheces, Senhor. Tu é que sabes o que eu preciso, o que eu necessito. Só Tu, Senhor, podes me dar, Senhor, o que eu preciso. Tu és suficiente, Jesus. Tu és suficiente. E nada mais importa, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.